amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Declare isso. Declare pra Ele que você sabe disso. Diga pra Ele que o teu amor, Senhor, eu sei que Ele dura pra sempre. E é isso que me mantém vivo. Não é o meu amor, mas é o teu. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus é bom. Amém. Nossa querida Tâmara vai estar nos ajudando, orando com a gente. Amém. In heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly.
seja para a honra e glória dele, amém? Muitas pessoas vão ser curadas quando você cantar. Muitas pessoas vão ser curadas, você vai levar cura aonde você for, para aquilo que Deus colocou dentro de você, amém? Amém. Chegou com a sua simplicidade, seu coração sincero de criança. Amém. Obrigado. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser, Jesus. Leva-nos mais profundo, Senhor. Nós queremos mais profundos nessa manhã, que nós possamos entender mais daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, te conhecer mais, é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua presença, debaixo do manto da Tua glória. Nos ensina, meu Deus, a andar contigo, nos ensina. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Todos bem-vindos. Aleluia. Você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Amém. Nós precisamos andar debaixo de uma expectativa, irmãos. Debaixo de uma expectativa, quando nós esperamos algo de Deus. Nós esperamos pela fé, amém? Porque se vemos o que esperamos, como esperamos, né? O que estamos vendo.
nós precisamos entrar debaixo da presença do Senhor com uma expectativa no nosso coração de que Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Tudo aquilo que Ele prometeu. Eu creio que nós estamos vivendo dias em que o Espírito do Senhor, Ele quer nos ensinar a andar profeticamente, Ele quer nos ensinar como igreja. É tempo da igreja. Eu conversava com um amigo essa semana lá do Kansas, e é tempo, irmão, a igreja está passando por uma reforma, amém? Uma reforma, não é? A questão não é o vírus, glória a Deus. O problema do mundo não é o coronavírus. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é o excesso de injustiça do homem. Por isso vem as consequências, amém? Tudo nós precisamos. Por que nós precisamos aprender? A igreja precisa passar, se transformar de uma igreja pedinte para uma igreja profética. Para uma igreja que ouve a voz de Deus e declara a voz de Deus, crê na sua palavra e vive debaixo dessa palavra. Amém? É tempo da igreja mudar, amém? A igreja, eu estava conversando com o Paulo aqui, de manhã nós estamos fazendo uma live em inglês, né? Depois, se você quiser compartilhar com seus amigos que falam inglês, vai lá no Instagram, compartilha o vídeo, já está no YouTube, eu acho, a mensagem toda em inglês. Então, tudo que eu estou falando aqui, que eu tenho falado, que eu tenho aprendido, as mesmas coisas, amém? Mas em inglês. Então, a igreja estava muito confortável, né, com seus eventos e com os seus programas, e Deus pegou assim, eu vou dar uma mudada nas coisas. Amém? Porque nós fomos chamados para viver por fé e não para viver de programação em programação. Essa é a vontade do Pai para a igreja, que nós estejamos, e quantas coisas nós fizemos dizendo que era para Deus. Eu já falei isso aqui. E não é que Deus ele desagrada dessas coisas. Não é, nós precisamos aprender a ser mais intencionais, mais específicos naquilo que nós temos no nosso relacionamento com o Pai. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso aprender a ouvir a Deus e viver debaixo dessa palavra. Eu preciso alinhar o meu coração com essa palavra. Amém? Então, quando nós recebemos uma palavra profética, nós precisamos, primeira coisa, você precisa julgá-la, amém? Você precisa pesá-la. Você precisa pesá-la. Né? No domingo atrasado, acho que eu liberei algumas coisas aqui para algumas pessoas. Você precisa, irmão, pega, guarda, escreve, anota, coloca aqui na sua estante, no seu caderno, e deixa lá guardado, amém? E ora para que o Senhor possa estabelecer aquilo no seu coração. Mas nós precisamos aprender a andar profeticamente. Nós precisamos crer que Deus é um Deus que ainda fala. Amém? E profecia. E quando nós aprendemos a andar profeticamente, o que é andar profeticamente? Andar debaixo das promessas. Eu só faço com que as promessas se cumpram na minha vida quando eu ando profeticamente. Porque são promessas. O que são promessas? Promessas são palavras proféticas. Deus tem promessa para mim, então eu preciso alinhar o meu coração debaixo dessa promessa. Preciso alinhar e estabelecer a minha vida debaixo dessa palavra que Deus liberou sobre mim. Eu preciso fazer tudo para que eu esteja pronto. Amém? Eu preciso, então, se a semente já foi lançada, você precisa arar a terra, você precisa preparar a terra para que ela possa, então, produzir. Então, o Espírito Santo, ele vai nos levar a um lugar onde nós possamos cuidar e proteger essa palavra profética, essa unção que está sobre a nossa vida. Nós precisamos proteger essa cultura do céu que nós atraímos. Nós precisamos guardar isso, cuidar disso. Amém? Porque nós estamos no processo. Se Deus te falar o processo que você vai passar para receber a profecia, você não vai querer a profecia.
cuidado quando nós queremos. Acho que então o Juliano comentou isso brincando. Ai, né, você falou um ano, eu queria antes, mas se você quer antes, você vai ter que sofrer tudo antes também. Então nós vamos ter cuidado de querer eu quero uma aceleração espiritual. Irmão, então você vai ter que sofrer todo o processo antes para receber a palavra, para que a palavra se torne verdade. Então, porque Deus fala já lá na frente, eu acho que eu mencionei isso, quando Ele profetiza no tempo em que a palavra está se cumprindo, Ele não profetiza no nosso tempo atual. Ele já vê aquilo acontecendo, então Ele libera uma palavra. Então nós precisamos o quê? Agora eu preciso preparar para que eu possa receber essa palavra. Não podemos nos tornar colecionadores de palavras. Palavras que nunca, eu tenho promessa, eu tenho uma palavra, mas nunca se cumpre. Porque estamos apenas colecionando e não estamos preparando a nossa vida para que ela se torne uma verdade, amém? Para que ela se torne uma realidade. Então prepara o teu coração para o que está acontecendo, amém? Deus nesses tempos, nesses dias, Ele está falando da igreja, não está falando ao mundo. Ele está falando da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e quem vai atrair a vinda de Cristo é a noiva. A igreja é que determina o tempo, e o próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, que Deus, o próprio Pai, Ele encurtou os dias, para que o seu povo não se perca. Ele está encurtando os dias, para que o seu povo não caia em qualquer artimanha de Satanás, não seja levado por qualquer vento de doutrina, ou convencido por qualquer dos falsos profetas. Amém? Então tudo nós precisamos pesar na palavra, aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos vivendo. E eu creio, irmão, eu creio que nós estamos vivendo uma preparação da noiva para um grande avivamento que será derramado sobre a igreja antes que venha o fim dos tempos, antes que realmente se inicie. Então o que é tempo agora? É tempo, Jesus fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé, que passou 120 anos construindo uma arca, crendo em uma palavra que ele compartilhava com o seu povo. E olha que Noé tinha saldo, viu, irmão? A palavra do Senhor diz que ele era íntegro, que ele era um homem reto e andava com Deus. E esse era o ibope de Noé, um homem santo que andava com Deus, mas que pregou uma mensagem que viria um dilúvio que ninguém acreditou. E no livro de Hebreus fala que Noé inspira. Deus, me ajuda, Senhor. Divinamente inspirado por Deus. Misturei as palavras aqui. O cérebro está funcionando de outro jeito. Divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Para salvar a sua família. Eu creio que nós estamos vivendo essa preparação. Nós precisamos construir uma arca para salvar a nossa família, para que venha a salvação. Nós precisamos preparar um ambiente onde os nossos filhos não só estejam seguros, nossa família esteja segura, mas eles estejam preparados para o que vai vir a seguir, para o que vai vir adiante. Porque, irmãos, as coisas estão se alinhando. Muitas pessoas falam assim: pastor, mas já se vem falando isso há muito tempo. Glória a Deus se você ouviu e que isso tem sido falado há muito tempo, amém? Porque Jesus sempre dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, e pegue e guarde no seu coração, porque nós estamos caminhando sim para os tempos do fim. As coisas estão se alinhando, amém? Você precisa estar de olho no que está acontecendo ao redor do mundo, meu irmão. Ao redor do mundo, quando essas coisas sacodem a igreja, nós precisamos ficar atentos, amém? Porque a noiva do Senhor é o farol para a vinda de Cristo.
Nós precisamos estar atentos e olhar para Israel, para Jerusalém, as coisas que estão acontecendo na Europa. Amém? Lá ao redor de Israel, ao redor de Jerusalém, as negociações, os acordos de paz que precisam ser feitos, e acontecerão, todas essas coisas acontecerão. Amém? Não faltam mais muitas profecias se cumprir ainda não, meu irmão. Não faltam mais muitas profecias. Existem duas profecias principais que precisam se cumprir, e eu creio que a qualquer momento, a qualquer desses anos, nós veremos ela se cumprir, que é o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, que esse evangelho do reino precisa ser pregado, será pregado sobre toda a terra. E o evangelho tem se espalhado ao redor do mundo. Alguns países ainda têm resistido, mas ele tem entrado. Ele tem entrado lá escondidinho e tal. Tem muita gente que ainda precisa ouvir o evangelho do reino. Sim, precisa. Mas as coisas estão movendo. Estão em uma era tecnológica onde você fala que hoje o mundo todo ouve amanhã. Todo mundo vê amanhã. Agora todo mundo tem um celular. Agora todo mundo tem acesso à internet. Então o evangelho tem sido propagado de uma maneira muito rápida. Amém? E a segunda profecia principal que nós precisamos estar atentos é a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando o templo for reconstruído, ou quando as negociações acontecerem para a reconstrução do templo, isso já é um assunto que é falado lá há muitos anos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Porque todas as coisas, toda vez que se mexe com a igreja, que se mexe com o povo de Deus, essa pandemia, esse vírus, mexeu com tudo, mexeu com todo mundo, amém? Mexeu com a igreja, as igrejas, tem igreja que não abriu ainda, está fechada, outras fecharam essa palavra está tão difícil hoje, permanentemente, definitivamente, obrigado. E não vão abrir, muitas não vão abrir. Você sabe por quê? Porque muitas só queriam que a igreja estivesse cheia lá. Muitas só viviam de evento em evento, de programa em programa. E o evangelho do reino não era pregado. O evangelho, a palavra de arrependimento e salvação não era pregada. Portanto, nós precisamos agradecer ao Senhor e glorificar, porque nós ainda podemos, irmãos, estar aqui, nós ainda podemos nos reunir, nós ainda podemos falar do amor de Deus, do Evangelho que salva, que cura, que liberta. Nós ainda podemos. Você ainda pode compartilhar ele com alguém, porque vai chegar um tempo que, se abrir a boca para falar de Jesus, nós seremos perseguidos e mortos em praças. Eu não sei se nós vamos chegar a ver esse tempo. Mas algo me diz que os nossos filhos viverão uma época difícil. E eles precisam estar prontos. Eles precisam estar preparados. Eles precisam entender esse evangelho do reino. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? O evangelho que o levou a fazer o que fez por amor ao Pai. Por obediência ao Pai. Então, é um tempo em que Deus está usando toda uma situação para sacudir a igreja, para acordar e despertar a igreja. E você sabe quando que isso aconteceu? Eu estava meditando esses dias e o Senhor me levou àquela passagem onde Jesus viu o coração do povo que o acompanhava, as multidões que o acompanhavam, e olhou para o coração deles e viu que eles só estavam ali para receber coisas. Eles só estavam ali para serem beneficiados. Então Jesus liberou uma palavra muito dura, uma palavra muito forte. E falou para todos assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Esse não tem parte comigo.
E a palavra do Senhor fala que a maioria o deixou naquele dia. A maioria o deixou naquele dia. E os que ficaram, ainda virou para os que ficaram e falaram assim: vocês não vão também não? Vocês não querem ir também não? E aí Pedro, né, divinamente inspirado, em um dos seus momentos disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E o povo que ficou, né, a teologia afirma que aproximadamente por volta de 120 pessoas ficaram. E foram os 120 que foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e a promessa se cumpriu. Ou seja, irmão, a promessa não vai vir para as multidões, a promessa vai vir para aqueles que esperam. A promessa vai vir para aqueles que esperam, para aqueles que estão esperando, com expectativa. Se você vem para a casa do Senhor sem expectativa, guess what? Você sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque Deus, Ele move na nossa vida por fé. Amém? Ele não move na nossa vida porque nós vemos para cá e achamos que é honra de Deus muitas vezes que nós estamos aqui. Não. Um dos nossos maiores problemas é que nós não sabemos o que é majestade. O que é majestade. E Ele é majestade santa. Ele é Deus. Ele é Deus e não há outro, irmão. A nossa fé precisa alcançar um nível. Precisa alcançar um nível na qual nós tenhamos expectativa e nós possamos viver profeticamente debaixo das promessas que nos foram dadas. Amém? Porque a promessa de Deus para a sua vida é o seu seguro de vida. Amém? Vou falar de novo. A promessa de Deus sobre a sua vida é o seu seguro de vida. Porque se você recebeu uma promessa e você está preparando a sua vida para que essa promessa se cumpra, você sabe de uma coisa? Nada pode te parar até que essa promessa se cumpra, nem a morte. Nem a morte. Porque quando o rei Davi recebeu uma unção sobre a sua vida, foi derramado óleo sobre a sua cabeça, dizendo que um dia ele seria rei. Ele se tornou rei imediatamente? Não. Mas ele precisou passar um processo que o pudesse tornar no rei que o Senhor queria que ele fosse. Amém? Quando Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Deus não estava olhando para Davi como Davi já era. Não, Deus estava olhando para quando a palavra já estava se cumprindo em um futuro próximo. Achei um homem segundo o seu coração. A mesma coisa é quando Gideão estava lá escondido, moendo trigo no lagar, que não era lugar de moer trigo, era lugar de prensar uva, de fazer vinho. Moendo trigo lá, e o anjo do Senhor veio até ele e falou assim: homem valente. O homem valente estava escondido. Deus não estava falando para a realidade atual, Ele estava falando para aquilo que Ele via dentro de Gideão. Então todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, não é porque nós exatamente já somos aquilo, não, mas é o que Deus vê em nós e é o que Ele quer que se manifeste em nós. É o desejo dele que nós nos tornemos. Portanto, agora eu alinho o meu coração com a palavra de Deus, para que eu me torne isso. Para que eu me torne isso. Eu preciso me tornar isso. Porque Deus quer fazer algo através de mim. E eu preciso estar preparado. Glória a Deus. Eu preciso estar pronto. Então é por isso que Tiago capítulo 1 fala que nós precisamos considerar tudo motivo de alegria. Capítulo 1, versículo 3. Considere tudo motivo de alegria quando passarem por todo tipo de aflições. Amém? Então, se eu tenho uma promessa,
Se eu tenho uma palavra, eu preciso me alegrar, porque agora eu tenho um seguro de vida. E o diabo não pode me matar, ele não pode tocar em mim, ele não pode trazer, manifestar a sua vontade e o poder dele contra a minha vida. Por quê? Porque eu estou assegurado debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Por isso que Davi pôde se colocar diante de Golias confiante de que Deus era com ele. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Porque ele tinha uma palavra. Não era simplesmente... E Davi já teve as suas experiências com Deus. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha expectativas em Deus, expectativas de algo maior em Deus, de conhecer o coração de Deus. Então ele já tinha enfrentado batalhas particulares, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e agora chegou a hora de matar um gigante. Chegou a hora de matar um gigante. Só que agora era diferente, ele tinha uma palavra. E toda a nossa vida, o nosso relacionamento, o Espírito Santo, ele vai nos preparando para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo, para que a palavra se cumpra. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, que nós já fomos abençoados por todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você sabe o que ele está querendo dizer? É que todas as coisas celestiais são atraídas em Jesus Cristo na nossa vida, na manifestação do Filho de Deus na nossa vida. Então, irmão, nós não podemos nunca achar que é por nossa causa, mas é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. É Cristo em nós. É aquilo que Ele está trabalhando em nós, manifestando de dentro para fora. Então, se eu tenho uma palavra, eu preciso me apegar em Cristo. Você sabe por quê? Porque vai haver uma série de acontecimentos para que essa palavra se cumpra nas nossas vidas ou se torne uma realidade. Amém? Porque se a palavra foi liberada, a palavra é a verdade, amém? O próprio Cristo é a palavra. Mas agora ela precisa ser materializada na nossa vida e se tornar uma realidade em nós. E isso só acontece se eu estiver dentro do processo do meu treinamento espiritual, daquilo que é resultado do meu relacionamento com o Espírito Santo. Daquilo que é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Se a palavra, se a revelação, o sonho que José teve antes de ir para o Egito, se Deus tivesse falado para ele tudo que ia acontecer, você acha que ele queria aquela palavra? Se Deus te falar tudo que vai acontecer durante o processo, ninguém vai querer a palavra. Ninguém quer palavra ruim, né? Só quer palavra boa. Ninguém quer o ruim, ninguém quer, mas o ruim é inevitável. Porque nós aprendemos a obediência naquilo que sofremos. Aprendemos a obedecer naquilo que sofremos. Amém? Porque esse é o evangelho do rei. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe maturidade. Porque o próprio sofrimento é a representação da crucificação da carne. O que passamos, o que vivemos, o que enfrentamos é a carne sendo crucificada para que o Espírito se manifeste. Então prepara o teu coração, igreja do Senhor, porque estamos vivendo dias da preparação. É tempo de ouvirmos a voz de Deus claramente. É tempo de buscarmos o ouvir dessa voz e andarmos profeticamente. E eu acredito que tudo, eu acredito que eu ainda vou pregar muito sobre isso. Por muito tempo, muitos dias. Sobre a palavra profética.
sobre o alinhamento do nosso coração. É tempo de nós olharmos e vermos quais sacrifícios nós precisamos fazer. As promessas só se cumprem para aqueles que esperam. Se você está esperando, se você tem expectativa no céu, nas coisas de Deus, as promessas vão se cumprir sobre a tua vida. Se você tem preparado, se você tem buscado, se você tem sacrificado, se você tem parado para ouvir a voz de Deus, a promessa vai se cumprir. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Não podemos mais negociar com o pecado. Não podemos mais negociar em simplesmente usar a Deus para fazer as nossas vontades. Usar a Deus para fazer as nossas vontades. Mas nós precisamos buscar no Senhor e ouvir a sua voz. Amém? E ouvir a sua voz. Porque é a voz, é o verbo, é a palavra que nos muda. O que nos muda não é o que nós falamos para Deus, mas é o que Ele fala para nós. É o que Ele fala. É o que Ele fala. E o que Ele fala, Ele pode falar de várias e várias e várias maneiras. Ele pode falar. O que Deus pode estar falando para você é literalmente o que eu estou falando. O que Deus pode estar falando para você agora, enquanto eu estou falando, pode ser nada do que eu estou falando. Ou o que Deus pode estar falando para você agora, através da sua palavra, é aquilo que Ele está falando através do que eu estou falando. Não sei nem se faz sentido para você o que eu estou querendo dizer. Mas quando a palavra dEle é pregada, a nossa fé é alimentada. Amém? A nossa fé é alimentada. Então, quando você está com o seu coração cheio de expectativa, o Espírito Santo, talvez você está em um lugar, você está aqui, mas você está em um lugar do Espírito completamente diferente, onde Ele está ministrando no seu coração, através daquilo que você está ouvindo. Talvez Ele está traduzindo aquilo que eu estou falando para você de uma maneira que só Ele consegue. E isso é o que a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso eu preciso saturar a minha mente, o meu coração e o meu espírito com fé, com a palavra, com tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem do céu. Então você precisa ler muito a palavra, você precisa ler muitos livros que te edificam, baseados na palavra. Você precisa sim assistir palavra, irmão, tudo que vinha da palavra, seja isso que enche a tua cabeça, a tua mente, seja isso que ocupa o teu coração. Sabe para quê? Para que você não perca o foco. E consequentemente não perca tempo. Não perca tempo. Só não quer entender o que está acontecendo hoje quem não quer. Se fazendo de conta, as pessoas ainda vivem em um faz de contas em que... Esse dia a gente estava conversando lá, eu e a pastora lá em casa sobre o fim dos tempos. E o fim dos tempos é algo, irmão, que é tempo agora, amém? É tempo do fim dos tempos. Como assim, pastor? O fim dos tempos está acontecendo? Ainda não, mas é tempo de nós nos prepararmos para isso, amém? Prepararmos a nossa casa, os nossos filhos, compartilharmos com todo mundo que é tempo, irmão. A igreja não será levada antes que a tribulação comece. E só não entende isso quem não lê a Bíblia. Serão como nos dias de Moisés, quando as pragas foram derramadas lá no Egito, mas o povo sofreu. Nenhuma praga atingiu o povo. Nós veremos sim
todas essas coisas acontecerem, eu falo nós de uma maneira figurada, nós, a igreja que estiver aqui no período, não sabemos se somos nós, não sabemos se vai ser nossos filhos, ou talvez os nossos netos, mas não acredito que muitas mais gerações ficarão aqui, porque Deus está acelerando os dias, encurtando os dias. Você sabe para quê? Para que o amor de quase todos não se esfrie. De quase todos não se esfrie. Então é tempo de testemunhar, é tempo de você testificar do amor de Deus, do milagre de Deus, da obra do Senhor na sua vida. O testemunho, Apocalipse capítulo 10, 19, 19, 10. Me ajuda aí alguém, agora, rapidinho. O falho aqui. Isso. É isso. A parte final lá. 19, 10. Depois o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, todas as vezes que nós testificamos e testemunhamos, na verdade, nós estamos liberando o espírito profético. Nós estamos declarando o testemunho, o poder do testemunho que está em nós. Então, todo mundo tem um testemunho. Você tem um testemunho. Você precisa testificar. Você precisa testemunhar. Dar a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Porque é tudo por causa dele. Essa história, na verdade, a nossa história, no nossa história, o protagonista não somos nós, é Jesus Cristo. Nós somos ali o coadjuvante, aquele que está ali andando com ele, essa história dele, amém? É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós. Quando Deus deu uma palavra para Elias e mandou que ele ungisse a Eliseu. Deus mandou que Elias ungisse Eliseu, profeta, em seu lugar. E aí, se você lembra da história de Eliseu, a palavra do Senhor fala que ele queria mais, amém? Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito de Elias, a unção estava sobre Elias. Você sabe o que é isso? É um ponto de expectativa. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão ficou assustado agora. Tá dormindo, acordou. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. O dobro. Exatamente. O dobro. E o que eu quero que você preste atenção, eu não lembro a referência agora onde está. Onde está, acho que é 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis. Não lembro. Capítulo. Mas a palavra do Senhor fala que quando Elias foi até a casa de Eliseu, eu preciso que você preste atenção nisso. Olha como que Elias chamou Eliseu. Elias foi até a casa de Eliseu, onde ele estava trabalhando lá. E a palavra do Senhor fala que ele pegou a sua capa e jogou sobre Eliseu e liberou várias palavras proféticas sobre ele. Foi assim? Ele não falou nada para Eliseu. Ele jogou a capa e saiu. Mas Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Você sabe por quê? Porque havia uma expectativa no coração dele de ser usado profeticamente.
havia uma expectativa. O profeta só lançou, jogou a capa sobre ele e saiu. Imediatamente ele entendeu e falou assim: deixa eu só despedir do meu pai e da minha mãe. A palavra do Senhor fala que ele deu uma festa, pegou os gados, matou, tocou fogo nas carroças, beijou o papai e mamãe e ó, partiu. Partiu, tamo junto. As promessas só se cumprirão para aqueles que esperam. Aqueles que esperam. Aqueles que estão com o coração queimando. Todas as vezes que entramos na presença do Senhor, não pode ser como a vida de Uzai e Aiô. Você já ouviu a história de Uzai e Aiô? Que é isso, pastor? Que bicho é esse? Uzai e Aiô, que eram filhos de Abinadab, profeta, não era profeta, era um sacerdote na época em que Israel estava em guerra, e a arca do Senhor ficou na casa desse sacerdote e os seus dois filhos, Uzai e Aiô. Você sabe o que aconteceu? Eles viam a arca todo dia. Todo dia eles viram a arca. Eu imagino que no começo aquilo deve ter sido sensacional. Você sabe o que aconteceu? Eles se acostumaram com a arca estar ali naquele lugar. E uma vez que eu me acostumo, se você se acostuma com a igreja, se você se acostuma com o louvor, se você se acostuma com a pregação, você se acostuma com o pastor, você se acostuma com o irmão, você não espera mais nada. Você vem sem expectativas. E uma vez que eu perco essa capacidade de ser como criança, você quer ver o olho de uma criança brilhar? Promete algo para ele. Promete algo para ela. Assim, olha, quando chegar, assim, tal dia eu vou te dar um presente. O olhinho dela vai brilhar. Ela já vai começar a imaginar: meu Deus, que presente que é esse? O que vai acontecer? O que é isso? Essa é a capacidade de esperar, de ter esperança. E nós temos a tendência de crescermos e virar adultos e perder essa capacidade de nos maravilhar, de nos impressionar com Deus, de nos impressionar. Não, nós precisamos nunca deixar que a presença se torne algo como